O ser humano é mau. Eu recebi essa frase semana passada no meu WhatsApp. E aí eu resolvi analisar, pensar, rever a frase. E diante dos atendimentos que eu tenho feito esse ano e dos acontecimentos que eu tenho acompanhado no dia a dia, eu percebo que a frase tem toda a razão. A frase está correta. E aí eu fui comentar essa frase com um amigo meu, o José, que trabalha aqui com a gente nas terapias alternativas. Você conhece ele nos vídeos que a gente faz no dia a dia aqui sobre esse assunto. E aí ele falou assim para mim: Cruzes, Angel, não fala que o ser humano é mau, fala que ele vibra no mal. Aí eu falei para ele: a frase, o sentido da frase, suavizá-la ou não, não vai fazer com que o problema se acabe, com que ele se esvazie. Então ele falou para mim assim: mas ameniza um pouco a situação. Mas eu quero falar sobre essa frase hoje com você. Eu acho que faz todo sentido a gente conversar sobre a frase: o ser humano é mau. E eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui no vídeo, falando sobre isso, discutindo se você concorda, se não. E aí você vai me falar assim: tá, mas você está começando o vídeo dessa maneira, você tem alguma coisa, você tem algum exemplo, você vai especificar, você vai falar pra gente por que você chegou nessa conclusão? Vou sim, já já, não sai daí não. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Angel Rosa e eu estou aqui para falar de um tema bem bacana com vocês. Mas antes, vai lá, clica no joinha e ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Hoje eu quero falar sobre a maldade humana. O ser humano é mau. E eu cheguei a essa conclusão observando alguns acontecimentos aqui no nosso trabalho, em atendimento a algumas pessoas, porque as pessoas insistem em jogar os problemas para os outros. Nesse mês de janeiro, eu fiz vários atendimentos. As pessoas querem começar o ano de 2020 bem, já que 2019 foi pesado para a grande maioria das pessoas. Então elas perguntando por que passaram por isso, por que isso aconteceu, se 2020 vai ser um ano melhor, se vai ser uma coisa tranquila, o que esperar, como se portar diante desse ano, né? E nesse atendimento eu ouvi muito. Eu tenho um colega de trabalho que ele é muito invejoso. Ele faz muita fofoquinha, é muito leve e trás com as coisas. Eu tenho um companheiro que ele não gosta que eu cresça. Ele não vibra pelo meu crescimento. Ele acha que eu tenho que ficar sempre na mesmice porque ele precisa manter o controle. Eu tenho uma vizinha que ela é muito invejosa. Tudo que ela põe a mão na minha casa quebra. E aí eu chego à conclusão que não são as pessoas que fazem mal para essas pessoas. Elas, de alguma maneira, atraem essas pessoas por semelhança. Não são os opostos que se atraem, em si, os semelhantes. Então, somente por isso que elas conseguem sentir a maldade do outro, ver, vivenciar essa maldade. Então, o ser humano é mau. Eu vou dar um exemplo bem simples do que aconteceu comigo, mas que expõe bem o que eu quero colocar aqui. Eu ando muito de metrô durante a semana. Eu estava descendo do metrô, vindo para a academia, e encontrei uma moça. Era uma moça bem vestida, estava com o celular, falando no celular. Ela estava desesperada porque veio fazer um exame para ver se ela tinha trombose nas pernas e ela não tinha dinheiro para voltar. O irmão dela não podia vir buscá-la porque ele tinha ido trabalhar e ela estava sem dinheiro para voltar. Ela me perguntou assim: Você não tem R$ 1 para me dar para eu inteirar na passagem? Eu tirei R$ 5 do bolso e dei para ela. Falei: Toma, vai lá e compra a sua passagem.
Aí quando eu cheguei aqui na academia, aí conversando com o pessoal, ele falou assim, ah, mas espera aí, você é louca? Você não sabe que as pessoas enganam as outras? Você não sabe que as pessoas mentem para conseguir dinheiro? Elas ficam com aqueles aquelas coisinhas só para poder se fazendo de vítima, para poder humanizar você, né? Deixar você compadecida da situação e doar. Aí eu falei, bom, se foi isso, pelo menos eu fico mais tranquila, porque eu sei que ela realmente não tem a trombose nas pernas. E ao longo do tempo, vejam, ano passado eu passei por muitas coisas, mas no ano passado eu consegui muitas pessoas que me ajudaram muito e que me apoiaram muito e que se preocupam, eu vou dizer para vocês que elas se preocupam até exageradamente comigo. É claro que ao longo das nossas vidas também aparecem pessoas que querem se aproveitar de situações, que querem nos enganar. Mas se você for colocar na balança, as pessoas que aparecem para nos ajudar quando a gente vibra no bem é muito maior. Porque, gente, queda todos nós vamos ter. Ser enganados, passar por problemas, por dificuldades, desafios, todos nós vamos. A questão é quanto dessa balança, vamos colocar na balança aqui, quanto dessas pessoas ruins aparecem na sua vida quando você vibra no mal e quantas pessoas boas aparecem. O contrário também é verdadeiro. Quando você vibra no bem, coloca na balança quantas pessoas boas que se preocupam com você, que querem ver o seu bem, aparecem em contrapartida às pessoas ruins. As pessoas só conseguem fazer maldade com você se você permite. E como você permite isso? Sendo igual a ela. Tendo o mesmo nível de vibração que ela. Porque a gente atrai por semelhança. Os semelhantes se atraem, não os opostos. Então, eu só atraio a maldade do outro se eu vibro na maldade. Eu só posso atrair o bem se eu vibro no bem. Aí as pessoas, quando eu passo em consulta comigo, você tem uma receita, você tem um banho, você tem banho energético, sim, para você melhorar, para vibrar melhor, para levantar a frequência astral, ok. Mas eu geralmente falo para a pessoa, vibra no bem, faça o bem. E não se preocupe com a outra pessoa, porque também tem uma coisa muito importante que a gente faz, é dar atenção a esta maldade, dar atenção às pessoas. E tem uma frase de uma pessoa muito conhecida nossa que diz assim, tudo que você dá atenção cresce e volta para pegar mais. Quem falava isso era o professor Carlos Rosa, lembra disso nos vídeos? Então, se eu dou muita atenção àquela pessoa, se eu dou muita atenção a tudo que ela faz, é o exemplo lá do colega de trabalho. Ele é muito invejoso, ele é muito fofoqueiro, ele é muito leve-trás. Se eu dou muita atenção para isso, isso vai crescer, vai se transformar numa bola de neve. Se eu não dou atenção, se eu deixo isso para lá, isso morre, porque eu não estou alimentando a situação. E eu só alimento a situação porque eu sou igual. Se eu não for igual àquela pessoa, aquela situação não vai se alimentar e não vai crescer. Então, o que eu percebo é que as pessoas também são más. E elas também são capazes de fazer exatamente o que fazem com elas. Aí, vamos olhar o trânsito. Outro dia eu estava com um menino no trânsito, um rapaz que trabalha aqui comigo, um rapaz me fechou. Aí ele falou, mas você não vai falar nada, você não vai buzinar? Não, porque sem querer também, em algum momento eu vou fechar alguém. As pessoas não fazem isso porque elas querem. Hoje eu vou sair de casa, eu vou fechar todo mundo, todo o trânsito, todo tem que parar para eu poder passar. Às vezes você está distraído, você está conversando com uma pessoa, ou você está vendo uma placa, ou você está prestando atenção no semáforo e você não vê o carro realmente. E aí você fecha. Fechou por querer? Claro que não, foi sem querer. Aí, quando acontece com você, você fica muito bravo. Só que quando você faz com os outros, você não dá nem uma buzinadinha para pedir desculpas. Então, quer dizer, eu sempre sou a vítima da situação? É claro que não. Então, tudo que acontece na minha vida, eu atraí aquilo de alguma maneira. E eu coloquei uma frase no meu WhatsApp ontem que eu acho que descreve perfeitamente o que eu quero dizer aqui. Tudo que te dá desconforto vem para te ensinar.
tá? A dor, ela é um grande mestre das nossas vidas. Ela te ensina como você reagir, ela te ensina como você ceder, ela te ensina como olhar para você e para os seus problemas, para dentro de você, para o que você está passando. Então, se aquele colega de trabalho tá ali, ele é invejoso, ele é fofoqueiro, ele é diz que me diz, porque isso te incomoda, é porque você tem que aprender alguma coisa com aquilo. E perceba, preste atenção, será que em nenhum momento você também vai fazer reclamação desse seu colega de trabalho para o seu chefe? Será que em nenhum momento você vai fazer isso? Ou para um outro colega de trabalho? Ou até mesmo para mim que estou aqui dando orientação para você? Então você faz a mesma coisa que ele. Ao passo que você deixando para lá, isso não te incomoda. Essa maldade, essa coisa, e cada vez mais a gente vibra nisso. E por que a gente vibra nisso? Porque a gente se envolve muito com os problemas que não são nossos, problemas dos outros. Eu também tive muito atendimento esse mês de coisas que não estão acontecendo com a pessoa, não diz respeito a ela, está acontecendo com um parente, um familiar, está acontecendo com um colega, um vizinho, e a pessoa se envolve naquilo. Não se envolvam em confusões que não são suas. Não tenha opinião sobre isso, não observe somente, seja um mero observador, um espectador daquilo ali. Se não te pedir opinião, não expresse aquilo, não se envolva, de preferência que nem peça. Eu prefiro que nem me peça opinião. Eu só dou opinião quando sou paga para aquilo. Se a pessoa veio até mim, ela senta na minha frente, ela quer uma orientação, então ela está me pagando para aquilo, vamos começar por aí. E ela quer ouvir o que eu tenho para dizer. Ok, então eu vou dizer para ela o que eu penso daquela situação. Mas ela me deu abertura. Se a pessoa não me dá abertura, eu não quero saber dos problemas dos outros, porque eu já tenho os meus, eu preciso resolver os meus problemas. Então, você acaba se envolvendo nessa situação, você acaba absorvendo uma situação que não é sua, absorve o problema para você, vive aquele problema como se fosse seu, sofre junto. Gente, para com isso. E aí você se põe vítima de uma maldade. Porque quando você faz isso também, quando você pega o problema dos outros e traz para você, você abre o seu campo áureo de proteção. Entende? Você está abrindo o seu campo áureo, se envolvendo em situações que não são suas. E aí você se torna vítima, porque abrindo o campo você também atraindo aquelas pessoas, mas você acaba se tornando vítima. Quando você não é vítima de nada. Vive a sua vida e deixe as dos outros. Eu também recebi um tempo atrás uma frase no WhatsApp que eu achei maravilhosa. Você gosta da vida? Se você gosta da vida, então cuida da sua. O universo, Deus, sei lá o que você queira dizer, deu uma para cada um. Ao invés das pessoas conviverem com os seus problemas, resolverem os seus desafios e as suas situações, ficam se envolvendo nas questões dos outros. Então deixa isso para lá. Não se compare com o outro. A sua personalidade, onde você está, a sua questão social, sua posição social. Ele é ele, você é você. Se você está passando por uma situação, e eu tive essa situação aqui também esse mês. Uma moça cometeu um erro grave no passado, era muito jovem, e ela vive uma vida muito boa financeiramente, vive bem. E uma outra moça que cometeu o mesmo erro grave no passado e ela vive uma vida muito, muito, muito ruim. Por acaso são amigas e vieram passar comigo. Aí a que está numa situação ruim, olha, presta atenção. Ela virou para mim e falou assim: então, eu não entendo a fulana. Quando ela precisou passar pela situação, eu fiquei com ela, eu apoiei ela, eu fiz tudo para ela. Olha onde ela tá super bem. Ela vive uma vida muito legal, muito bacana. Olha a minha vida. Ela também me apoiou na hora que eu mais precisava, mas olha a minha vida então, porque cada ser humano, foi o que eu expliquei para ela, tem uma vivência na Terra, tem uma missão para cumprir.
Então ela passou por aquilo, não está tendo retorno daquilo agora, vive uma vida muito boa, mas você sim está tendo retorno, mas em algum momento da vida ela também vai ter. E outra, o universo trabalha em cima daquilo que mais te incomoda, aquilo que você mais gosta. E outra, o universo trabalha, ele te ensina através do que você mais gosta, através do que você mais dá valor. Talvez aquela que esteja numa situação financeira boa, não seja isso que ela dê valor. Não seja a situação financeira que ela dê valor, e sim outras coisas. E aquela que está numa situação financeira ruim, ela está passando por isso para ela dar valor a isso, a situação financeira. O universo te ensina por aí, por aquilo que você mais dá valor, por aquilo que você dá mais atenção, por aquilo que você mais gosta. Então ele te atinge ali, para você poder aprender. Porque se ele fizer isso com uma coisa que não é relevante na sua vida, você não vai dar atenção. Você não vai se incomodar. E você precisa se incomodar. Para você aprender, você precisa estar incomodado. Senão você não aprende. Não é assim que funcionam as coisas. Você não aprende. Então a maldade humana começa, é muito extensa, é muito fácil esse assunto. E eu prestei atenção que o ser humano é mau. E você imagina, olha a situação dessas duas amigas que passaram pela mesma situação difícil, só que uma tá boa, outra ruim. Essa aqui que não tá na situação boa, que amizade é essa? Que tá questionando para mim a situação da amiga? Por que ela não trabalha a situação dela naquele momento para poder crescer, para poder evoluir, ao invés de ficar olhando a situação da outra? Em algum momento a outra vai sim ter que resgatar o que ela fez no passado. Mas isso não é da conta dela, isso é da conta da outra. Resgata o seu. Então aí eu percebo que as pessoas perdem tempo. Olha a perda de tempo que essa moça tem cuidando da vida da amiga, ao invés de cuidar dos problemas dela. Então, o ser humano é mau. O ser humano critica o outro, mas ele faz as coisas. O ser humano é capaz de pisar no outro quando ele não tem tanta importância assim para ele, ir embora e achar que tá tudo certo. Não, fiz isso para me defender. É igual quando a gente faz ritual, a gente diz que é macumba, né? Erradamente dizemos que é macumba. Porque alguém fala mal de você, aí você tem que atacar ele também. Ah, então, eu já vi muito isso na minha atividade de trabalho. Ah, eu vou atacar ele também, ele tá falando mal de mim, eu vou atacar ele, eu vou fazer. Então ele tá te incomodando, é isso? Então o que ele pensa a seu respeito é mais importante do que você pensa a seu respeito. É isso que você está querendo me dizer? E aí você precisa atacá-lo porque ele acha que ele está se defendendo. Não tá, gente. Deixa isso para lá. É simples. Então aí eu te pergunto, essa pessoa que fez esse ritual, que segundo ele é para dar o retorno para aquela pessoa, ela é uma pessoa do bem? Ela tá vibrando no bem? É claro que não. Sempre quando alguém me fala que alguém está querendo o meu mal ou que alguém está fazendo algum mal para mim, eu mentalizo o bem para aquela pessoa. Se eu souber o nome completo dela, eu faço o nome completo dela e aplico o reiki para ela. Porque gente, a gente precisa entender o seguinte: os nossos inimigos precisam estar de pé para ver a nossa vitória. Então você deseja para ele o bem, sempre coisas boas, sempre coisas positivas, para que quando você vencer, ele assista a sua vitória. Fora que, quando a gente faz o mal para uma pessoa, como essa questão de rituais e macumba, né? Quando a gente faz esse tipo de ritual para uma pessoa, você divide a carga com ele. Você vai prejudicá-lo, sim, se ele abrir espaço, porque também tem isso. Tá? Se ele abrir espaço para aquilo ali, você vai prejudicá-lo, sim. Se ele der atenção para você, se ele abrir espaço, se ele abrir a egrégora de proteção dele, vai pegar nele. Só que 50% disso fica com você. Depois não reclama que a vida não tá boa, que você tá numa situação difícil, que você tá passando por desafios. Não reclama, tá? Porque 50% daquilo ficou com você. Então, se essa pessoa faz isso, ela não é uma pessoa má?
Eu já vi muitas pessoas fazendo isso e depois se apresentando como a pessoa boa, sabe, consciente. E não é, gente, não é assim não. Consciência não é uma coisa que você tem que ficar expondo para as pessoas. Consciência é uma coisa que você sente que você tem e tá errado e pronto, e vamos fazer o que é certo. Quando eu vou ler o mapa para uma pessoa e eu começo a contar as qualidades, porque eu gosto sempre de focar primeiro as coisas boas do mapa. Primeiro vamos falar de coisa boa, para depois a gente falar do que tem que ser trabalhado. Então, quando eu começo a focar nas qualidades, a pessoa, nossa, legal, bacana, sou assim mesmo, nossa, esse mapa adivinhou, hein? Mas aí, quando eu começo a falar das coisas a serem trabalhadas, a pessoa começa a ficar séria, retraída, e ela fala assim para mim: ai, eu não acho que eu faço isso agora não, nessa vida. Eu acho que eu fiz numa vida passada. Essa vida eu tô trabalhando para melhorar. Não, eu não sou assim. Porque as pessoas não gostam de encarar o seu lado negativo. O seu lado sombra, né, que a gente costuma dizer. Ela não gosta de encarar. Ela acha que ela vê ao mundo, que ela é um ser maravilhoso, boazinha, que só os outros fazem maldade com ela, que ela não tem capacidade de fazer nada para os outros. Então a pessoa começa a falar: não, eu não sou assim não. Aí a saída que eu tenho, ó, então vamos fazer o seguinte, pensa um pouquinho. Leva o mapa para sua casa e pensa. É só você e o mapa. Você não precisa dividir com ninguém essas questões que estão aqui. É só você e ele. Então pensa na sua personalidade, no que você tem que trabalhar. E se observe no dia a dia o que você precisa melhorar. O que tal situação que está acontecendo na sua vida tem para te ensinar. Aí a pessoa fica mais calma. Aí eu já pulo logo para o acerto de assinatura, que é uma coisa que vai mudar realmente a vida da pessoa. Aí já fica tudo bem, ela leva o mapa para casa. Se ela vai trabalhar essa questão na casa dela ou não, já não é um problema meu. Isso já é um problema dela. E eu nem esquento a minha cabeça com isso. Eu vou dormir, ponho a minha cabeça no travesseiro, vou dormir tranquilamente, tendo a certeza que a minha parte, dentro daquele mapa, dentro daquela orientação, eu fiz. O resto é com ela. Então eu não fico remoendo aquilo, eu não fico pensando como é que seria. Não, 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 não. O meu atendimento termina quando a pessoa levanta da cadeira e vai embora. O que deveria acontecer com muitas pessoas que se envolvem com problemas dos outros. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do tema. E deixem seus comentários. Eu leio todos os comentários que deixam aqui no canal. Outro dia eu estava lendo um comentário de um rapaz que dizia assim: ah, esse tema que você está falando aí, o professor já falou, eu já vi com o professor Carlos Rosa. Tá, a minha pergunta para você e para vocês de um modo geral, se você já viu o professor falar, se você viu falar, se outros youtubers também de autoajuda estão falando, por que vocês não conseguem mudar de vida? Ou vocês acham que a gente está aqui de alegre, contando as coisas para vocês, sem fazer nada, não tem uma missão de orientar as pessoas? Se você ouve várias pessoas falarem a mesma coisa, te darem as mesmas orientações, por que vocês não conseguem pôr em prática o que a gente está falando aqui? Se gostaram do tema de hoje, clique no joinha e ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar vocês. Se inscreva também no nosso podcast, para você poder escutar os nossos vídeos onde quer que esteja, no carro, em casa, no trabalho. Se gostar, compartilhe. Se inscreva também nas nossas redes sociais. Todo dia um tema bem bacana sobre os nossos produtos e serviços. E se gostar, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com quem você gosta. Enfim, não seja egoísta, compartilhe o conhecimento. Muito obrigada e até quinta-feira.